O modo Windows XP é uma maneira de executar programas mais antigos projetados para o Windows XP em determinadas edições do Windows 7. Olá, meu nome é Andy Sweet e sou um dos redatores da equipe do Windows. Antes de entrarmos no modo Windows XP, se você tiver dificuldade para instalar ou executar um programa mais antigo, poderá utilizar a solução de problemas de compatibilidade de programas. Esse recurso faz parte de todas as edições do Windows 7. Basta clicar com o botão direito do mouse no ícone do programa e clicar em Solucionar problemas de compatibilidade. Também é possível clicar em Propriedades e alterar as configurações manualmente. Se isso não solucionar o problema, eu mostrarei nos próximos 5 minutos como você pode usar o modo Windows XP para deixar o programa pronto para ser executado no Windows 7. O modo Windows XP funciona de duas maneiras. Primeiro, ele é uma versão completa do Windows XP que é executada em uma janela, quase como se fosse o próprio programa. Dentro da janela, você pode executar a maioria dos procedimentos que normalmente executaria no Windows: executar programas, salvar arquivos e conectar dispositivos e redes. Depois que você instalar um programa no modo Windows XP, ele será listado nos dois locais, nas listas de programas do Windows XP e do Windows 7. Algumas informações você deve saber de antemão. O modo Windows XP não foi feito para programas com muitos recursos gráficos, como jogos 3D, ou para programas com hardware especial, como sintonizadores de TV. Além disso, você precisa ter o Windows 7 Professional, Enterprise ou Ultimate e seu computador precisa de uma unidade de processamento central, ou CPU, que ofereça suporte à virtualização de hardware. Antes de começar, visite o site que está na sua tela para verificar se a sua CPU é compatível. A configuração do modo Windows XP é um processo de duas etapas. Primeiro, você precisará baixar e instalar o Windows Virtual PC, que é o programa que executa o sistema operacional virtual no seu computador. Em seguida, você poderá baixar e instalar o próprio modo Windows XP, que é uma versão totalmente licenciada do Windows XP com Service Pack 3. Eu já confirmei que meu computador pode executar o modo Windows XP. Portanto, para começar, vamos nos conectar ao site do Windows Virtual PC e do modo Windows XP. Na página de download, escolherei meu tipo de sistema, Windows 7, o idioma do modo Windows XP e, em seguida, clicarei neste botão para baixar o Windows Virtual PC. Em seguida, precisarei confirmar se desejo fazer a instalação e aceitar os termos de licença. Depois que a instalação for concluída, precisarei reiniciar o meu computador. Agora que reiniciei o computador, você poderá ver o Windows Virtual PC na minha lista de programas. O modo Windows XP também está listado agora, mas eu ainda não o instalei. Quando eu clicar sobre ele, preciso responder se desejo baixá-lo, o que me direcionará para a página da web que eu estava acessando anteriormente. Respondo algumas perguntas a mais e, em seguida, clico aqui para fazer baixar o modo Windows XP. O arquivo é muito grande, portanto, recomendo que você clique em Salvar para salvá-lo no seu computador, caso precise reinstalá-lo. Depois que o download for concluído, eu abrirei o arquivo. Um assistente me orientará durante o processo de configuração, configurando primeiro o disco rígido virtual, que será utilizado pelo modo Windows XP. Depois, aceito os termos de licença, confirmo onde o modo Windows XP armazenará os arquivos e digito a minha senha. Certifique-se de manter esta caixa marcada, a menos que deseje digitar a senha sempre que iniciar o modo Windows XP. Aqui você poderá escolher se deseja fazer atualizações automáticas para ajudar a proteger o modo Windows XP. Para mim, essa parece ser uma boa opção. Após alguns minutos de tarefas de configuração final, seja bem-vindo ao modo Windows XP. Agora que o modo Windows XP foi instalado com êxito, vamos instalar um programa mais antigo.
Colocarei o disco de instalação na unidade de DVD e, em seguida, no modo Windows XP. Procurarei o disco, clicarei 2 vezes no arquivo de configuração e instalarei o programa. Agora será possível executar o programa no modo Windows XP, mas provavelmente será mais conveniente executá-lo como você executa todos os outros programas, direto no Windows 7. Feche o modo Windows XP antes de abrir qualquer programa do modo Windows XP no Windows 7. Em seguida, clique no botão Iniciar do Windows 7. Procure aplicativos do modo Windows XP e abra o programa. O programa será executado como qualquer outro programa no Windows 7, com poucas diferenças. Ele não terá bordas transparentes e terá um botão do Windows Virtual PC na barra de tarefas, em vez de seu próprio botão. Mas, excetuando-se essas diferenças, você poderá executá-lo como qualquer outro programa instalado no Windows 7. Portanto, se você precisar utilizar um programa mais antigo do Windows XP, mas não conseguir instalá-lo corretamente no Windows 7, tente utilizar o modo Windows XP e aproveite os recursos das 2 versões.